Olá, seja bem-vindo à jornada de transformação e de autoconhecimento. Hoje começa esse trabalho importantíssimo nessa tua vida. Hoje vamos mergulhar num tema que pode mudar a maneira como você enxerga sobre aquilo que você entende daquilo que você vive. Os padrões automáticos que moldam os nossos comportamentos. Iniciamos hoje com o tema dessa jornada, o ciclo invisível. Descubra o que está no controle das suas decisões. Quer aprender mais um pouquinho? Fica aqui conosco e papel e caneta, tá? É muito importante você estar anotando em caneta, pois você vai aprender muito sobre esta jornada aqui. Fica aqui conosco, ok? Vamos pensar um pouquinho mais sobre os ciclos comportamentais. Eles não acontecem de forma isoladas. Eles sempre estão influenciados ou pelo ambiente ou pelas pessoas que estão ao redor, nesse ambiente onde você está inserido. Já reparou que essa sua energia muda dependendo aonde você está inserido e com quem está? Já pensou sobre essa questão? Se não pensou, para analisar se há uma mudança nessa sua energia. Pense na sua rotina também. Quantas vezes que você já se pegou ou se perguntou da maneira como você lida com as situações? Exemplo, bem básico, por exemplo, no trabalho. Quando vem situações de pressões, você acaba deixando algumas tarefas importantes sempre para o último minuto, mesmo sabendo que ela pode causar aquele estresse. Outra questão na vida a dois ou no relacionamento é por que você evita aquele tipo de conversa que te incomoda, mesmo sabendo que isso pode piorar o problema ainda mais. E na questão da saúde, principalmente agora o pessoal que fez a meta, né, para esse novo ano, esse novo ciclo, coloca principalmente questão dos exercícios, né, atividade física, fazer academia. E aí começa com aquela pergunta, né? Ah, eu quero começar minhas atividades, porém, mesmo sabendo que tem a necessidade do exercício físico, ele acaba deixando para depois. Por que que esses comportamentos, esses ciclos de comportamentos acontecem? Fica aqui conosco que você vai ter essas e outras respostas sobre os ciclos do comportamento. Mas antes de mais nada, esses ciclos de comportamentos moldam a nossa vida, porque faz parte de um processo de decisão, o processo decisório, que está atrelado a alguns fatores. Imagina só, esse comportamento é como se você andasse de bicicleta. Por exemplo, você sabe exatamente aonde está cada esquina, cada semáforo, até mesmo alguns buracos durante a via. Você sente que a via está tranquila, lisa, ou ela está um pouco turbulenta. Você sente isso daí. Então, o círculo do comportamento é exatamente como andar de bicicleta. Você sabe exatamente aonde está cada ponto e você deixa isso de forma automática, de forma natural. Você anda, você consegue, você vê um semáforo, você não precisa pensar muito para poder ter necessidade de frear. Você simplesmente faz tudo isso no automático. Dei o exemplo de bicicleta, mas também dirigir carro, enfim, qualquer outra forma que você faça no automático, ou como escovar os dentes, por exemplo, são ciclos de comportamentos, ok? Seja ele positivo ou negativo. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma pergunta do que é o ciclo comportamental e como ele se forma. Para responder essa questão dos ciclos comportamentais, quero mostrar de uma forma bem simples para vocês. São padrões repetitivos, tá certo? Que vem com base de quê? Pensamentos, depois emoções e por último ação. Então, respondendo que são ciclos comportamentais, são padrões repetitivos
que vem por comportamento, aliás, que vem por pensamento, emoção e ação. Lembra que nessa jornada é importante você fazer as anotações, porque nessa jornada, cada estudo que você vai aprender aqui vai ser uma soma para que você possa mudar os seus hábitos e ter melhores resultados na sua vida. Seja ela o seu objetivo na vida pessoal, seja ela também na vida, no objetivo profissional também. Eu estou aqui para poder te orientar, ajudar ao seu objetivo nessa jornada aqui. Então, hoje começa então o grande plano, decifrando o código do comportamento. Muito bem, visto que o ciclo do comportamento vem através do pensamento, mais a associação do pensamento, emoção e também a ação, nós podemos entender que o nosso cérebro funciona através de uma programação. Ou seja, tudo nós podemos programar. Desde muito cedo nós aprendemos e vemos com os nossos pais alguns ensinamentos. Depois, na sociedade inserida, seja ela na igreja, seja ela com os amigos no prédio, na rua, enfim, aonde você vive. E depois, na escola e mais numa vida mais adulta, no trabalho. Então, aonde você está inserido, o ambiente onde você está inserido, você vai captando, aprendendo novos comportamentos. Por exemplo, pensamentos mais a emoção e mais ação. Lembra-se que o ambiente é o fator decisivo desse ensinamento. Porém, ele não é o fator que limita, tá certo? Ou determina sobre as suas decisões, ok? Vamos um pouquinho mais à frente sobre como podemos ter respostas sobre como mudar esses comportamentos. Eu vou trazer aqui informações muito importantes do que a neurociência traz aqui para vocês. A importância de nós entendermos sobre os ciclos comportamentais é o princípio básico para as mudanças reais definitivas. Então, o primeiro passo é entendermos sobre esse processo. E o meu papel aqui é ajudar a você nessa jornada entender mais sobre um pouquinho sobre a sua fisiologia, daquilo que a neurociência traz para você, sobre também a parte psicológica, para que você possa transformar isso em atitude. Eu quero trazer uma reflexão muito importante. Nós falamos um pouquinho sobre a respeito do ambiente, sobre essa questão das emoções, pensamentos e também a parte de ação. Uma situação muito importante é essa energia, aonde nós estamos inseridos, o ambiente que nós estamos inseridos e também essa energia aonde nós captamos e também conseguimos compartilhar essa energia. Então, tudo isso nós vamos aprender aqui agora, que é muito importante esse detalhe. Por quê? Com pessoas erradas, você já sentiu drenado, a sua energia esgotada? Se você já teve esse sentimento, presta atenção. Existe um ditado em um provérbio bíblico que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou seja, tem um ditado também, inclusive, nas empresas, né? Você é a soma das 5 pessoas que você anda. Ou seja, você vê só que há uma movimentação energética. Além da energia, também tem a questão do pensamento. O nosso cérebro se conecta ao outro cérebro. A neurociência explica um pouquinho sobre isso daí. Que nós conseguimos ficar, que nem vocês agora, está conectado aqui no Mazini Faria, tá certo? Nessa jornada, o grande plano, decifrando sobre essa questão do código do comportamento. Então vocês agora estão conectados aqui comigo e recebendo essa energia muito positiva de poder aprender como decifrar esse comportamento que talvez há anos você tenha buscado resposta e não tem conseguido. E eu, através dos estudos, eu passei pelos problemas igual vocês passaram.
né, de procrastinação, de deixar para depois muita coisa, ou em cima da hora, ou desistir, sentir drenado, enfim, ter uma mente muito negativa mediante algumas coisas. Então, tudo isso eu já passei e fui em busca de respostas para trazer aqui para vocês. Eu vim com base científica para poder todos nós termos essa solução para aplicar o nosso dia a dia. Então, a importância de nós estarmos inseridos num ambiente positivo é de suma importância para que nós possamos ter resultados também produtivos. Ok, pessoal? Mais à frente, como se formam os ciclos comportamentais? O ciclo comportamental se forma em 4 pilares, vamos colocar assim. O primeiro pilar é o gatilho. Primeiro e principal, o que ativa o ciclo comportamental, o gatilho. Por exemplo, uma palavra que faz te lembrar alguma situação de bloqueio. Então pensa aí uma palavra que simplesmente, uma palavra, ou alguma memória, ou alguma circunstância ou ambiente que faz te lembrar, tá certo, a uma situação e ativa o gatilho, tá certo, do medo, o gatilho da raiva. E esse é o segundo pilar, que é o quê? A reação emocional, que é ativar o quê? A raiva, o medo, a angústia, a tristeza, a ansiedade, principalmente essa questão da ansiedade é um dos gatilhos mais ativados, pasmem, mais ativados aí no Brasil. E se você sofre de ansiedade, aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre como esse gatilho da ansiedade é ativado. O terceiro pilar é o comportamento, ou seja, comportamento é a reação, é a ação com base na emoção. Por exemplo, se você está com raiva, essa raiva lhe dá uma ação. Um exemplo muito simples, já já vou falar sobre esse exemplo, mas por último eu quero explicar o quarto pilar. O quarto pilar é a recompensa ou a consequência dessa reação em cadeia, tá certo? Ou seja, primeiramente nós temos o quê? O gatilho, o segundo, as emoções, né? É a reação emocional, o terceiro, comportamento, e o quarto é a recompensa de todo esse processo. Um exemplo bem simples, básico, é quando alguém te fecha no trânsito. Você está andando ali de carro, de repente alguém te fecha no trânsito, qual que vai ser o gatilho ativado? A maior parte das pessoas, principalmente em grandes capitais, ou principalmente aos atrasados, faz o quê? Aperta na buzina. Consequentemente, nós não podemos ter o controle do nosso opositor ali que nos fechou. A gente não tem controle sobre a reação dele. Porém, o nosso comportamento em buzinar nos dá um alívio momentâneo da circunstância. Ou seja, a recompensa é esse alívio momentâneo por nós termos a ação de buzinar. Isso tudo acontece em fração de segundos, tá, pessoal? Não tem como calcular. Eu vou calcular que. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? Que eu vou trazer isso para vocês aqui nessa jornada e vou explicar um pouquinho mais. Mas eu vou adentrar nesse tema, que nós temos 2 tipos de sistema no nosso cérebro. Um sistema é o sistema automático e o outro sistema é um sistema mais racional, um sistema que ele pensa um pouco mais frio, vamos dizer assim. O sistema automático, ele age pelo sistema límbico. Sistema límbico é o quê? Bateu, levou. Bateu em mim, levou. Então, é o quê? É o sistema onde que o cérebro ele entra de uma forma automática de proteção ou fuga.
tá certo? Mas durante a jornada vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é o sistema límbico e como funciona. E o segundo sistema é o sistema onde ele consegue processar todo o ambiente externo e fazer o cálculo de todo o processo e ter a racionalização de não levar para a emoção, ou seja, bateu, espera aí, eu vou dar minha outra face? Ou eu devo me acalmar, devo respirar? Então, esse segundo sistema é o sistema que está bem aqui na nossa testa, que é o lóbulo frontal, que nós vamos falar durante o processo da jornada e como também utilizar. Ok, pessoal? Então, vamos seguir em frente. E o mais importante de nós entendermos todo esse processo do nosso cérebro, como ele funciona, é que tem solução para diversas situações, principalmente aquele ditado que fala assim: ah, eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. O tal da síndrome de Gabriela. É, pois é. Então, essa é uma frase que, infelizmente, ela acaba diminuindo você, acaba te limitando, acaba te colocando sempre como segundo plano, sempre como o coitadinho. E isso não é o nosso objetivo. Você é o autor da sua história, é o autor de alcançar os seus objetivos. E o meu papel aqui é mostrar que existe, tá certo, dentro da ciência e também dentro da psicologia, ferramentas onde você pode fortalecer, tá certo, as suas habilidades para que você possa ser mais produtivo e também ter mais realizações em seus planos e sonhos, ok? A ciência nos traz algo muito importante, que é a neuroplasticidade. O que é isso? Nosso cérebro ele tem a capacidade de se desenvolver em qualquer idade. Não é só porque é bebezinho, tá ali o HD zerinho, zerinho, não tem nada ali dentro do HD dele, ou seja, é que vai aprender. Não. A ciência nos traz esse conhecimento de que todos nós podemos aprender em qualquer idade. Querem saber o segredo para a transformação e de uma vida real para hábitos? Comece, sabe com o quê? Com novas conexões. Muito bem. A parte que eu gostaria de poder compartilhar aqui com vocês é que Eric Kandel, ele que é um neurocientista, a primeira formação dele foi médico, depois ele é neurocientista lá da Austrália. E em 2000 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? Prêmio Nobel de Medicina, sobre a descoberta que envolve a transmissão de sinais, ou seja, como se fosse aqui nas minhas mãos, né? Vocês podem ver a transmissão de sinais entre os neurônios, né? Mais o cérebro. Então ele descobriu isso no ano 2000 e ele diz que os comportamentos repetitivos reforçam o quê? Os circuitos neurais e tornam o quê? Automático. O que quer dizer com isso? Traduzindo em miúdos, ou seja, aquilo que mais praticamos, mais fortalece. A pergunta-chave é: o que você tem praticado? São aquilo que você tem colocado de semente em seus pensamentos, é aquilo que você vai colher. Se você planta boas sementes, você vai colher bons frutos. Porque o nosso cérebro é uma terra fértil. É isso que a neuroplasticidade fala. Então, se você limita os seus pensamentos, infelizmente, você está limitando o fruto também. Muito bem, chegamos a uma parte final muito importante dessa programação, aonde você vai estar participando junto comigo aqui desta parte prática do exercício. Hoje nós vamos aprender um pouquinho na prática como quebrar os ciclos repetitivos. Então pega aí o seu papel e a caneta e vamos então interagir e fazer esse exercício prático.
primeiramente faça, assim como eu, tá certo? O meu já vem pronto, mas aí faça você um círculo, ok? Faça um círculo aí, mais ou menos assim, ok? E no meio desse círculo, coloca o tipo de comportamento a qual você tem esse desafio, né, durante 2024, os anos posteriores, onde tem esse ciclo comportamental negativo aí, tem deixado você a desejar. Beleza? No caso aqui, como exemplo, vou colocar dizer sim para tudo. Então, dizer sim para tudo é o problema aqui dessa questão, desse ciclo comportamental repetitivo. E agora, quais são os gatilhos que é ativado quando eu digo sim para tudo? Normalmente, quando alguém pede para mim, pedia para mim no passado, eu tinha medo de decepcionar, medo da decepção, ok? Como eu me sentia? Como você se sentia? É muito importante entender essa questão de como que estava as emoções. No caso, eu sentia culpa, tá? Culpa de quê? Culpa de achar que ia ser substituído. Isso acontecia principalmente no trabalho, porque o chefe pedia, tem como fazer isso aí para mim, dar um jeitinho? Falar, não, tem como sim, por quê? Eu sentia culpa que achava que ia ser substituído ou não ia ter preferência. Porque eu queria realmente agradar e acumulava as atividades. Qual era o comportamento? Simples. Dizia sim para tudo. Então, esse era a reação que eu tinha. Após, primeiramente, vinha o quê? Vinha o gatilho, a emoção. Gatilho é o quê? Gatilho do medo. E depois a emoção era culpa. E terceiro pilar é a ação, que era o quê? O comportamento de dizer sim. A recompensa, olha só, era justamente evitar o confronto. Confronto. Ou seja, esse evitar o confronto é, eu não vou discutir sobre do porquê não devo aceitar. É meu chefe, tenho que agradar ele, sou obrigado a agradar ele, dizer sim para tudo. Então, esse medo, essa culpa e também essa ação fazia com que eu tinha esses tipos de problema. Agora, entendendo sobre essa questão desse mapeamento do ciclo comportamental, agora nós vamos para a parte de como quebrar esse ciclo, tá certo? Com antídoto. Aqui eu trouxe para vocês uma informação muito importante. Novas respostas devem ser realizadas. Por exemplo, dizer não é autocuidado respeito ao meu limite. Então, é necessário um novo rumo com uma nova resposta para o gatilho. Segundo, as emoções. Sentir culpa, ou seja, continuo sentindo culpa. Não há nenhum problema nisso, de sentir a culpa. O que você não pode é penalizar, castigar esse sentimento que vem em você, mas sim ressignificar. Como? Sinto culpa, mas não significa que estou errado em priorizar a minha saúde. Então devemos ressignificar esses sentimentos que vêm. E o terceiro pilar é novo comportamento. Depois de ressignificar as emoções, vamos o quê? Direi não com clareza. Olha, não posso.
e sem muita justificativa. Não há necessidade de se justificar extremamente, pois esse é o novo comportamento que você deve adotar para esse ano 2025. E, como recompensa, dizer não me dá total liberdade de ter mais tempo, mais energia para as coisas que realmente importam na minha vida. E assim, para nós fecharmos então esse primeiro dia dessa trajetória de transformação, eu convido vocês a fazer esse exercício constantemente. Pois o exercício não é sobre a perfeição, é sobre o quê? A consciência e prática. Hoje vocês estão tendo o conhecimento e nesse conhecimento eu preciso que vocês firmem esse propósito com vocês de poderem praticar esse exercício. Pois o primeiro passo da mudança, ou para mudar qualquer coisa, é entender realmente como essa coisa funciona. Se você não entender como ela funciona, não tem como você mudar. Quanto mais treino, mais fácil vai ficar a cada dia. Pense nisso. Desejo que você melhore um pouquinho mais entendendo, praticando e assim para que as suas ramificações elas tenham, tá certo? Uma conexão de novos caminhos. Porque os antigos estão ali, arraigados, enraizados, porém eles não são determinantes, porque o nosso cérebro, como vocês aprenderam hoje, ele começa a quê? A crescer e aprender cada vez mais, não importa qual a idade. E o meu desejo é justamente esse, para que você seja forte e corajoso e que, acima de tudo, desafia o hábito e o hábito vai transformar a sua vida. Um recadinho importante, pessoal, que até aqui, se você ficou, eu quero agradecer imensamente, principalmente de você estar inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, deixando o seu like e deixe também nos comentários qual tipo de comportamento, o ciclo repetitivo que você tem e precisa ser moldado. Se você precisar dessa ajuda, deixe aqui nos comentários que nós estamos total à disposição em poder entender e ajudar você. Nesse processo dessas 24 horas, hoje, dia 14 de janeiro. Então, esta aula, você que está assistindo agora, clica no link na descrição que você vai receber o material completo. Vai estar disponível até amanhã, dia 15, tá certo? Até dia 15 vai estar disponível esse material em PDF gratuito para você, para que você possa aprender um pouquinho mais, tá bom? No mais, muito obrigado. Ficaremos então para o nosso próximo dia da jornada desse O Grande Plano, decifrando o código do comportamento. Nossa próxima aula será sobre o ciclo, identificando os ciclos sabotadores. No mais, muito obrigado. Nos vemos então até a nosso próximo dia de jornada. Um abraço, tchau, tchau.